Uma noite agradável e feliz para toda a família Céus, os queridos irmãos e as queridas irmãs que estão nos acompanhando agora, iniciando o nosso evangelho de hoje com uma oração de abertura. Vamos todos agora nos concentrar, elevar nosso pensamento, pedindo ao nosso Pai Criador que, através dos mensageiros de Jesus que se encontram entre nós, nossos mentores, nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, sejamos agora abençoados todos para o nosso aprendizado, para o nosso estudo, para o nosso relaxamento espiritual e principalmente para a nossa união de energias, de objetivos, de princípios e de desejos de se melhorar e trabalhar no bem. Que assim seja. Vou iniciar o nosso evangelho de hoje com a mensagem. A mensagem hoje é do livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as tuas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda. E segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo e as circunstâncias que o enxotaram do próprio lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita nas angústias dos desequilibrados mentais, confundidos na eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e de harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliar o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que, possuindo um mundo de moedas preciosas, não tem a coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, a nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Essa é a mensagem de hoje, muito bonita, por sinal, nos exortando ao nosso trabalho, né? Nos ensinando que a cura das nossas dores está em servir o próximo, né? Geralmente o nosso egoísmo nos leva a ficar sofrendo, lamentando a nossa dor, nosso sofrimento, quando a cura está no serviço ao próximo, na caridade. É esse que vai nos trazer a felicidade e a cura dos nossos próprios males. Muito bonita essa passagem. Bem, e no Evangelho, eu vou ler um trecho aqui do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois eu vou direcionar o assunto que eu queria comentar com vocês hoje. Jesus, tendo vindo às cercanias da Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens em relação ao Filho do Homem?
que dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda dizem que és Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Então, nessa passagem, Jesus, com os profetas, comenta sobre a reencarnação. E Jesus, a fim de saber o que os profetas pensavam, os profetas não, perdão, os apóstolos pensavam sobre ele, faz essa questão, porque a reencarnação era um fato conhecido, né? Vamos dizer, mais usual. O pessoal entendia naquela época mais da reencarnação do que hoje, praticamente. Então, o povo em geral dizia que Jesus era a reencarnação de João Batista, que era a reencarnação de Jeremias, a reencarnação de algum profeta, até porque Jesus, sendo ele um espírito puro, devia provir de alguma encarnação de um santo, ou no caso do profeta, de um grande espírito, né? Porém, os apóstolos sabiam que Jesus era muito mais que isso. Jesus, um espírito puro, era o Filho de Deus vivo, né? Não reencarnava mais, ele já tinha superado essa fase, né? Já era espírito puro e não tinha reencarnações aqui no nosso planeta, e sim era o Filho do Deus vivo aqui na Terra, trazendo ensinamento, trazendo o seu evangelho. Mas o curioso disso é que fica bem explícito nessa parte do entendimento sobre a reencarnação. Eles entendiam que, a população em geral, que a reencarnação, conforme o espírito quanto mais evoluído, deveria ser a reencarnação de um espírito melhor, de um espírito mais evoluído, né? E se fosse um espírito de baixa evolução, deveria reencarnar de algum mais baixo ainda. Eles entendiam bem essa questão da nossa encarnação. Para que serve a nossa encarnação? Para cada vez que renascemos, nos melhorar. Então, cada espírito que retorna à Terra tem essa necessidade, tem essa missão de se melhorar. E agora, nesse momento que a gente chega em final de ano, né, último mês do ano, começamos a rever a nossa história dos últimos 12 meses e começamos a praticamente reprogramar a nossa vida, nossos comportamentos, enfim, aquilo que nos é importante na nossa vida, a gente começa a refletir e pensar na renovação, é o que é muito importante. Pensar nessa renovação leva a esse trecho do Evangelho que nos fala da reencarnação. Como somos espíritos que reencarnamos para cada etapa nos melhorarmos, nós temos que pensar na nossa missão atual, né? Eu reencarnei, todos nós encarnamos e trouxemos da pátria espiritual a nossa missão, o nosso compromisso espiritual, né? E é uma forma interessante de a gente começar a pensar para planejar o novo ano, planejar a nossa renovação, refletir sobre qual é a nossa missão como espíritos nessa encarnação. Podemos pensar como pensavam aqui o povo na época de Jesus, que entendia bem da reencarnação e imaginava exatamente isso. Cada reencarnação se está melhor. Então, eu posso, tomando por base no que eu sou hoje, nas minhas dificuldades, nas minhas qualidades, nos meus dons, nos meus equívocos, nas minhas fraquezas, ter uma noção de quem fui no passado. Com essa noção e com esse meu autoconhecimento, com essa minha autoavaliação, eu trabalhar na minha renovação. Eu
ter mais ou menos uma ideia de quais são os meus compromissos espirituais para essa reencarnação. Então, sabemos que no plano espiritual, conforme o grau evolutivo de cada espírito, é claro, é possível que o espírito participe da programação da sua reencarnação. Então, ou mais ou menos, conforme o seu grau evolutivo, conforme a sua possibilidade intelectual e moral de participar de um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, sabemos nós que existem determinadas situações da vida que são fundamentais, que são fatos irrevogáveis para o nosso exercício, para o nosso aprendizado, como se fossem provas, né? Estamos num planeta de provas e expiações, por isso são provas, mas são provações importantes para a nossa superação, para que a gente saia dessa encarnação melhor do que nela começamos. Então, nessa reflexão e nesse desejo de renovação que a gente tem no final de ano, é interessante fazer através desse ponto de vista, o ponto de vista espiritual, né? Não somos apenas trabalhadores, pais, vizinhos, amigos, irmãos, filhos, somos espíritos com um compromisso espiritual. E todos esses que nos envolvem, filhos, esposa, marido, o trabalho, todos esses nossos compromissos em que estamos hoje, fazem parte daquela nossa programação. E nós somos um espírito reencarnante, estamos num meio com determinada personalidade e com determinadas situações a superar, a resolver e a trabalhar com elas, né? Muitas, a grande maioria delas, missões maravilhosas. Ter um filho, por exemplo, né? Se unir num casamento com uma pessoa amada, ter irmãos fraternos, ter uma família, né? Muita coisa maravilhosa. E claro que nesse caminho há as vicissitudes, há as dificuldades que são necessárias para o nosso fortalecimento, para o nosso enfrentamento das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias dificuldades. Então, pensando dessa forma, é que a gente pode refletir e ter uma base do que éramos e qual é a nossa missão aqui e onde vamos chegar, fazendo planejamento a curto prazo. 2022 eu vou superar essa e essa dificuldade minha. Tendo certeza de que se é uma dificuldade, está no nosso planejamento reencarnatório. E o que eu puder fazer a mais, o que eu puder me adiantar, é um ganho meu. É um ganho do meu crescimento, é um ganho da minha jornada, um adiantamento da minha jornada, que, além de tudo, eu vou conduzir outros que estão próximos de mim a se esforçarem também, porque vão ver o meu progresso, vão se espelhar no meu progresso. Eu vou dar exemplo, né? Vou fazer a minha parte de trabalhar comigo mesmo, sem me preocupar com os demais, sem me comparar com os demais, mas trabalhar dentro das minhas forças, das minhas necessidades, através de um planejamento. E vou enriquecer o ambiente onde eu vivo, vou enriquecer a família, vou enriquecer os meus valores morais. Então, o planejamento para o próximo ano, que seja um planejamento baseado na nossa reencarnação. Importante pensarmos no planejamento de um ano de trabalho com as conquistas materiais, com as conquistas de aprendizado, de melhoramento em todos os setores da vida, mas com a consciência de que somos espíritos imortais e de que, nesse período em que estamos encarnados, temos uma missão. E em cada uma dessas situações que nós vamos trabalhar, que nós vamos desenvolver a nossa vida, nós vamos colocar como prioridade o nosso espírito.
A prioridade é nosso compromisso espiritual, que é aquilo que viemos fazer aqui nessa encarnação. É a nossa missão mais importante. Que, aos olhos do Espiritismo, a forma que Allan Kardec colocou para nós pode até se resumir na reforma íntima, né, como base. Como base é a reforma íntima, é o nosso melhoramento. E todo o nosso entorno, tudo aquilo que compõe a nossa jornada, a nossa encarnação, tudo que envolve a nossa vida, a nossa experiência aqui na Terra. Então, irmãos, esse trecho do Evangelho eu acho bem interessante, porque fala justamente do que o Espiritismo esclarece para nós e nos dá essa direção da importância que é a gente se aprofundar na nossa missão, no nosso trabalho, naquilo que cada um de nós traz no íntimo e que pode despertar através do estudo, do entendimento e da autoavaliação. Aplicar isso no nosso dia a dia e nas nossas projeções, quem sabe agora mesmo, né, nesse final de ano, para que já em poucos dias estejamos com um projeto pronto para o trabalho do ano que vem e nos habituemos a fazer isso a cada período para avaliar nossas conquistas, avaliar nosso progresso e estarmos constantemente nesse trabalho ativo de melhoramento íntimo, de melhoramento pessoal e sermos aqueles que vão ser as mudanças no mundo. Irmãos, agradeço a todos a presença nesse evangelho, nessa primeira etapa do evangelho. E agora teremos o passe magnético com o nosso querido amigo Silvestre. Convido a todos agora a participarem desse passe e receberem essas energias abençoadas. Uma boa noite a todos. Após essas reflexões sobre o Evangelho, trazidas pelo nosso irmão Humberto, que muito nos beneficiam a compreensão, o entendimento da mensagem do Mestre, vamos iniciar agora o passe magnético coletivo à distância, através do qual receberemos a assistência da espiritualidade maior, expressão do amor do Pai que se derrama sobre nós. Assim, convido a todos, nesse momento, para preparar um recipiente com água, de preferência que seja individual, de modo que cada um possa receber os recursos, o medicamento, as essências de que necessita, de modo particular. E assim, a partir de agora, convido cada um a se colocar de uma forma confortável, se acomodando adequadamente, buscando um estado de conforto para facilitar o relaxamento do corpo físico. E assim, vamos fechando os olhos, acalmando a nossa mente, serenando os pensamentos e desligando das preocupações, das atividades do dia a dia, das nossas rotinas, dirigindo a nossa atenção para a nossa respiração. Observemos esse movimento rítmico, contínuo, já automatizado no nosso corpo e que muitas vezes nem nos damos conta. Sintamos o fluxo do ar entrando pelas vias aéreas, pelas vias respiratórias, levando o oxigênio, os fluidos, os recursos renovadores até os pulmões. E aí, passando para a corrente sanguínea, o oxigênio e todos esses recursos que necessitamos, e através da circulação, levando a todas as partes do corpo a vitalidade, a todas as células, todos os tecidos, todos os órgãos.
e assim, restaurando suas funções dentro daquilo que foram criados. E no retorno, ao respirar o ar, soltando o gás carbônico, os resíduos do metabolismo, resíduos tóxicos e todas aquelas preocupações, aquelas energias tóxicas, eliminando e assim renovando todo o nosso organismo. Continuemos respirando profunda e lentamente, eliminando as tensões, pacificando o coração. E assim, dirigindo os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, deixando-se envolver pelas suas vibrações amorosas, com toda a confiança, com toda a entrega, e assim, com o desejo de compartilhar as bênçãos recebidas em favor dos mais necessitados. Sim, todos podemos doar algo de nós. Todos podemos colaborar, de alguma forma, para o bem comum. Então, nesse momento, vamos respirando, repetindo esse exercício, aspirando o ar, procurando sentir essas energias, esses fluidos, inundando todo o nosso corpo, nosso ser, nossos corpos espirituais, nosso perispírito. E assim, nesse ciclo renovador, possamos nos colocar de forma receptiva à assistência dos bons espíritos, que nesse momento se fazem presentes entre nós. Estão nos abençoando, os propósitos, nossas intenções, nossos desejos de melhora, de superação, estão dirigindo nossos fluidos, juntamente com aqueles colhidos na natureza e nos planos espirituais, ao atendimento das nossas próprias necessidades, para que esses fluidos possam produzir os efeitos necessários e também que possam ser irradiados àqueles que conosco convivem, aos nossos entes queridos, e que se encontram também aqueles inscritos na nossa instituição, fazendo um tratamento magnético. Assim, envolvidos nessas vibrações luminosas, de paz, de harmonia, os recursos renovadores e curativos fluem através do nosso perispírito, equilibrando cada centro de força, eliminando bloqueios, perturbações, recompondo todo o sistema energético, restabelecendo a saúde do perispírito e também trazendo-nos um bem-estar físico com o bom ânimo fortalecido, renovado, para a continuação da nossa jornada. Sempre com muito otimismo, com muita confiança e com muita fé nos nossos dirigentes maiores. Assim, então, nesse momento, vamos direcionar nossos pensamentos, nossas energias, disponibilizando também ainda aos nossos mentores, aos trabalhadores espirituais, que estarão nesse momento magnetizando a água, as nossas águas, de forma que
cada um possa receber as energias, os fluidos necessários à recomposição, à harmonização do corpo espiritual, como também refletindo na saúde do corpo físico. E assim, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a seus mensageiros, pelas reflexões de hoje sobre o Evangelho e pelas bênçãos recebidas através do passe. Que esse sentimento de paz permaneça em nossos corações durante a semana. E com muita gratidão, pedimos permissão para encerrar as atividades de hoje, pedindo que tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana e que possamos seguir a nossa caminhada com muita fé, com muita alegria no coração. Que assim seja. Então, que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Boa noite a todos e agradecemos a participação nesse momento.